Nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Quero agradecer também a irmã Zete, que nos presenteou com um delicioso lanche. Obrigado, irmã. Foi uma bênção. Acho que suas coisas estão aqui para serem recolhidas depois. Então, quem é esse jovem que está junto com a senhora? Você já veio na igreja, não veio? Já. Ah, sim. Que mora aqui na rua. Seja bem-vindo, viu? Novamente. Nós vamos estudar hoje no capítulo 3 de Gálatas, provavelmente até o versículo 14, sobre práticas vãs. Práticas vãs. Bom, prática é tudo aquilo que a gente faz, né? E vã, vaidade, vã, daí vem a palavra vaidade, daí vem a palavra vazio também. Um vão é algo vazio, né? Então, práticas vãs são práticas vazias, que não dá resultado, ou é quase que dizer uma perda de tempo. Então, nós temos 3 práticas vãs aqui em Gálatas. Nós vamos estudar 2, provavelmente. A primeira prática vã é sofrer em vão. Não estou dizendo que sofrimento é em vão, mas alguns sofrimentos são em vão. Às vezes você luta tanto por uma coisa, sofre tanto por aquilo, mas é em vão, não tem aquele valor. Talvez você nem deveria sofrer assim. Quando nós sofremos por alguma coisa, aquele objeto, ou aquela coisa, vamos dizer assim, ela tem que valer a pena. Porque afinal de contas a gente não gosta de ficar sofrendo à toa. Por exemplo, um atleta. Ele evita comer algumas coisas durante seus treinamentos, ou na fase de seus treinamentos, principalmente quando vai participar de alguma competição. Ele se abstém, ele deixa de coisas que para a maioria das pessoas seria normal, ele deixa. Por exemplo, eu sei que muitos comem bastante massa, carboidrato, é verdade, mas ele tem o tempo certo para isso e ele acaba deixando de algumas coisas boas. Às vezes ele quer ficar acordado até mais tarde, ter outras atividades, mas não, ele tem que ter uma regularidade e quantidade de sono. Agora, ele faz isso por quê? Ele faz isso na expectativa de que ele vai ter um bom rendimento na competição que ele vai participar. Senão não vale a pena tanto sacrifício assim. A esposa do Rafael Lima está para ter bebê e ela se absteve de várias coisas, sofreu com várias situações, mas é porque ela tem um bem maior. Aquele sofrimento passa a ser, como o Senhor Jesus falou, sobre dores de parto, e envolve tanta coisa, uma gestação, mas o Senhor Jesus falou que depois vem a alegria, por vir um menino. Ele não fala menina, né? Mas era só a maneira deles falarem, quando vem um menino. Então, todo sofrimento baseado numa expectativa vale a pena. Agora, se aquela expectativa é furada, se aquela expectativa não tem um valor em si, então para que sofrer? O sofrimento não vale a pena. Então nós vamos ver sobre sofrer em vão e também servir a lei em vão. Teria que ter mais explicação sobre lei, mas aqueles que frequentam a igreja, que leem a palavra de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, sabem da lei que eu estou falando, a lei de Moisés. Então não vale a pena
obedecer à lei se não dá em nada? Não vale a pena se esforçar tanto para conhecer as 613 leis. Não são só 10, tá? 613 leis, muito específicas. Os judeus decoravam. A gente não tem nem decora os 10 mandamentos, né? Eles decoravam as 613 leis. 365 negativas, uma para cada ano é não faça isso. E as demais positivas. Mas será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena seguir todas aquelas regras, todas aquelas leis, para no final das contas ainda morrer amaldiçoado por essa lei? Não vale a pena. Então, nós temos essas práticas vãs por enquanto, né? Sofrer em vão e servir a lei em vão. Deve ter, certamente tem aplicações para a nossa vida. Vamos estudar então os primeiros versículos de Gálatas 3, sofrer em vão. Gálatas 3, versículo 1, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então o apóstolo Paulo está aqui falando: Gálatas, vocês não têm senso, vocês são malucos, vocês são doidos, vocês são insensatos. Quem fascinou vocês? Quem colocou algo mais importante do que o Evangelho da Graça na frente de vocês, na frente dos seus olhos? Quem foi? Eu já tenho a resposta, provavelmente você tem também. Foi Satanás. Satanás sempre está tentando colocar na sua frente algo que te desvie do Evangelho da Graça. Ele sempre tenta colocar na sua frente um espelho com molduras bonitas e mostrando o seu rosto e valorizando os seus atos e dizendo: você é uma pessoa muito boa. Ó, quem pensou que Satanás falasse outra coisa? Não. Quando ele quer, ele fala outra coisa. Mas ele fala: você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa que faz o bem para os outros. Você é esforçado. Você é muito dedicado nas coisas que você faz. Você é uma pessoa tão boa que você precisa continuar fazendo mais. Você tem que se esforçar mais. Porque Deus, o seu Deus, Ele vai te aceitar à medida que você vai fazendo mais e mais e mais. É um fascínio isso, né? Quando pessoas falam que a gente é jóia, que a gente é legal, que a gente é uma pessoa produtiva, que a gente deve continuar assim. Nós gostamos de paparicação. E aqueles que andam na lei do esforço próprio são pessoas que querem ser paparicadas, querem mimos. São pessoas que, se possível, se ajudar alguém, seria bom que outros soubessem também. São pessoas que andam debaixo de esforço próprio. Quem está fascinando você com esse pensamento? É o diabo. Não fique com dúvida. Deus não quer um tipo de pensamento assim na sua vida. Sabe qual é o pensamento que você precisa ter na sua vida? Eu sou um miserável. Esse é o pensamento que um crente bíblico precisa ter sobre si mesmo. Eu sou um miserável. As melhores coisas que eu tento fazer, elas não agradam a Deus. Agora, você não vai encontrar esse discurso em muitos lugares, não.
Mas você vai encontrar na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar isso. Então, para ser crente, precisa ser uma pessoa frustrada? Não. Porque o apóstolo Paulo mesmo falou em outro texto: quando sou fraco, é que sou forte. O vigor do crente está em reconhecer a sua fraqueza, está em reconhecer a sua incapacidade, a sua inabilidade de agradar a Deus. Eu sei que os irmãos da música fizeram melhor e nós somos muito gratos a isso, mas eles louvam a Deus melhor quando eles falam: eu não mereço estar aqui cantando e tocando. Você prega melhor quando você reconhece: eu não mereço estar aqui pregando. Você ora melhor quando você diz: eu não sei orar. Quem fascinou a gente para pensar o contrário disso? Satanás. Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ele foi crucificado por nós. Não para dizer assim: eu estou sendo crucificado porque eles merecem. Não. Porque a palavra de Deus diz, 2 versículos atrás, se você der uma olhada, que não foi só Jesus quem foi crucificado. Os crentes foram crucificados com Ele. Nós fomos crucificados com Cristo Jesus também. Crucificado é o maldito. Crucificado é o pecador. Se Cristo Jesus foi crucificado não sendo pecador, alguma coisa aí deu errado, por assim dizer. Acontece que Ele pegou o seu pecado. Ele foi crucificado, morrendo a sua morte. Mas a palavra de Deus diz que nós também morremos com Cristo. Então, por que Gálatas, vocês estão sendo tão arrogantes assim? Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então nós recebemos, nós, os crentes em Cristo Jesus, que já colocaram a sua confiança em Cristo Jesus. Estou falando destes, e Paulo também. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, não porque nós fizemos alguma coisa para Ele dizer: esse aqui merece, eu vou entrar e morar dentro dele. Não, mas foi pela pregação da fé. Alguém pregou, igual estou pregando agora, dizendo que nós somos pecadores, que Deus é santo, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Em humildade e arrependimento, aqueles que aceitam essa mensagem, esses são salvos por toda a eternidade. Amém. Então, Paulo, claro que ele está sendo irônico, né? Eu quero só saber essa coisinha de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês são bons? Porque vocês têm obras da lei que vocês praticam, esforço próprio? Ou porque vocês creram na pregação? É porque nós cremos, não é, irmãos? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Bom, o normal seria nós crermos na mensagem, na pregação da fé, crermos em Cristo Jesus, o Espírito Santo entrar em nós, e a nossa vida, a partir desse momento que nós cremos em Cristo Jesus, a nossa vida é de entrega, de entrega, de entrega. Todos os dias, reconhecendo: eu continuo a não merecer, mas obrigado pela tua graça e misericórdia. Todos os dias. Agora, quem aqui começou bem, igual nós estamos falando, e depois começou a se inchar, começou a achar que era bom? Aqui está um. Aqui está um. Que em algum momento
dos dias da jornada cristã, comecei a achar, sabe que está dando certo mesmo? Sabe que eu estou ficando bom? Sabe que eu acho que Deus está ganhando a cada dia mais de alguém que está melhorando? Parece que eu estou enriquecendo Deus. Se eu não estivesse nessa vida cristã, parece que Deus seria mais pobre. Parece que Deus seria menos qualificado. Mas agora Ele tem alguém que está se qualificando cada vez mais. Por que não é assim? Você cresce nesse pensamento. Você vai ficando bom naquilo que você faz. E você começa a causar uma impressão de que não dá mais para viver sem você. Você causa essa impressão nas pessoas. E a gente chega às vezes até a falar, já pensou se não fosse essa pessoa no nosso meio? O que seria dessa empresa, dessa igreja, dessa escola, dessa casa? Você está sendo fascinado por Satanás. Eu também. Quando esse pensamento começa a fortalecer a nossa mente. Então vocês começaram bem, mas vocês estão sendo insensatos, porque agora vocês estão se aperfeiçoando. No espírito, não, na carne. Isso é muito ruim. É igual o cozinheiro, né? O cozinheiro que faz uma comida tão gostosa, depois ele começa a inventar. Ele vai inventando um monte de coisa. E para alguns talvez fica bom, mas para outros, essa comida era tão simples, tão boa, tão gostosa. Começa a aperfeiçoar. E outras pessoas, né? Um jogador de futebol, jogava um futebol gostoso de ver, bonito, prático, eficiente. Ou fazia gol, ou dava para o outro fazer gol. De repente ele já começa a achar que é a estrela do time. Ele não passa a bola para ninguém, e só ele começa a se achar muito bom. Ele começa a estragar a equipe. Uma pessoa começa a estragar a equipe. Isso pode acontecer conosco também. Quando começamos na simplicidade do Evangelho, servindo a Deus, pedindo, clamando a misericórdia dEle, e logo nós já estamos nos aperfeiçoando nos recursos próprios, na carne. Aí Cristo não aparece, aparece o ser humano. E para algumas pessoas quase que não faz diferença, porque o nível de espiritualidade de alguns é tão baixo que uma pessoa qualificada já está bom. Mas algumas pessoas são exigentes e devem ser. Eu não quero o ser humano aparecendo, eu quero ver o que Deus tem para a minha vida. Versículo 4. Terá sido em vão, a nossa palavra aí. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Já pensou? Você se esforça tanto para mostrar que você é uma pessoa boa, mas não vale nada para Deus. É muito esforço. Irmão, se tem uma coisa que gasta a energia emocional de alguém, é tentar ficar em pé diante dos outros. Se tem algo que gasta a sua energia, é tentar provar que você é uma boa pessoa. Às vezes uma pessoa de rua que nada tem com a boa moralidade, essa pessoa se esforça muito menos ou nada, porque ele fala, não sou nada mesmo. Mas aquele moralista, eu vou usar a palavra aqui desrespeitosa, mas não é para você, tá? O santarrão, aquele que quer mostrar que é santo, essa pessoa gasta muita energia. Cansa tentar mostrar para as pessoas que você é uma boa pessoa. Cansa muito. E para quem se vê como um fracassado, um derrotado, esse aí
gasta energia nenhuma, eu sou assim mesmo. Essa pessoa recebe a misericórdia de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala claramente, em pelo menos 2 textos, sendo que um é repetido em Tiago, que quanto aos arrogantes, Deus abaterá, mas aos humildes exaltará. Então você gasta tanta energia para ser arrogante, para no final ser abatido, ser derrubado. E alguém, como nós cantamos aqui, o teu trabalho é o quê? Descansar em mim. Parece que não dá tanto trabalho descansar, né? Fisicamente. É só você se jogar num sofá, numa cama, no chão, e pronto, você já está dormindo, descansando. É só isso o seu trabalho. E essa pessoa que descansa no Senhor, o humilde, ele é exaltado. Então terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. E tem várias coisas que você pratica, que cansam, que são sofríveis, e às vezes é em vão. Você está gastando tempo à toa, energia à toa. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos voltar aos nossos princípios e lembrar que aquele que concedeu para nós o Espírito Santo, quem foi? Foi o Pai, foi Jesus Cristo. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ele foi e nos mandou a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Quando Ele mandou essa promessa do Pai, que é o Espírito Santo para nós, que faz maravilhas na nossa vida, não é? Foi por obra da lei. Ele falou, bom, vai receber o Espírito Santo quem pratica o esforço próprio, quem tem mérito para isso, os que merecem, ou aqueles que creem na mensagem, na pregação da fé. É claro que são aqueles que creram na mensagem, na pregação da fé. Então não tem do que nós nos orgulharmos. É sofrer em vão. E quais são os sofrimentos que pessoas passam? Por exemplo, algumas pessoas sofrem orando. Todos nós sofremos orando, essa é a verdade, né? A verdade sobre a oração é que não há uma oração eficiente se não houver sofrimento. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8 que o Espírito ele geme em nós, com gemidos inexpressíveis, porque nós, ao orarmos, nós sabemos da nossa impotência. Os discípulos até chegaram para Jesus e falaram, ensina-nos a orar. É um sofrimento orar. Irmãos, todos vocês que oram, eu sei que todos aqui oram, né? Todos os crentes oram. Quando você começa a orar por você mesmo, mas vamos pensar em outra pessoa, você começa a sofrer. Eu começo a orar por alguns motivos de oração, que pessoas têm de oração, eu começo a sofrer, porque eu quero fazer alguma coisa. Mas Deus não está falando que é para você fazer alguma coisa, é para você orar. Ele vai fazer. Mas se alguém fala que está desempregado, sem dinheiro, eu quero levar dinheiro para a pessoa. Não, Deus quer que você ore pela pessoa. Se alguém está doente, eu quero ir lá resolver, mas ele já tem um tratamento, o médico não está conseguindo resolver. Os remédios às vezes não estão conseguindo resolver. Deus não está mandando você ser a cura, mas você ser o apoio em oração. Muitas vezes nós ficamos ansiosos. Eu nem falei dos nossos pedidos individuais, estou falando dos pedidos dos outros. Nós queremos resolver. Eu diria até que é mais fácil a gente tentar fazer alguma coisa por alguém do que orar por alguém. Porque quando a gente começa a orar, a gente começa a sofrer. E até tem pessoas que falam, não adianta nada ficar orando e não fazer nada. Você já ouviu isso? Talvez você já falou isso. Não adianta só orar, tem que fazer alguma coisa.
Porque nós estamos fascinados com esse pensamento de que eu posso. Lúcifer diz, eu serei. A Eva também foi fascinada com esse pensamento. Os meus olhos vão se abrir e eu serei como Deus. Você está sempre fascinado com isso. Eu sou, eu serei. E a oração é exatamente o oposto disso. Eu não sou, eu não consigo, por isso que eu oro. A abstinência é um sofrimento. Tem gente que se abstém de várias coisas. Elas deixam de fazer várias coisas que são até boas, não são pecado, nada, mas elas querem zerar a vida delas de tal maneira que, como uma crença antiga que existe até hoje, os gnósticos, eles falam, não comer comida temperada e gostosa. Então eles comiam, nada contra, né? Mas eles comiam verdura cozida, sonsa, sabe? Não tinha nem um aginomoto lá, porque é gostoso, né? Churrasco? De jeito nenhum. Nada gostoso. Não tem um site Tudo Gostoso? O site dos solteiros e maridos. E tem, para eles era nada gostoso. Eles se abstinham. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. Abstinência de alimentos. Proibição do casamento. Então eles tinham um monte de regra. Como os judeus também tinham um monte de regra. Nada que seja para o meu prazer pode. Então é abstinência. E vocês estão sofrendo, mesmo você fazendo coisas certas, como orar da maneira certa, é um sofrimento. Como você, por exemplo, não que seja coisa do outro mundo, estar aqui agora, mas muitas pessoas prefeririam não estar aqui. Não vocês, né? Porque vocês estão aqui. Mas talvez tem pessoas que falam, não vou na igreja não. É muito sofrimento. Tem que trocar. Aí às vezes tem criança também, tem que trocar as crianças, dá um trabalho. Então, mas tem pessoas que estão se esforçando na vida cristã. Se esforçando na maneira prática mesmo. Mas para que sofrer? Por que sofrer essas coisas? É porque tem algo que vale a pena. Eu vou estar lá na igreja, vai ter outros irmãos, vai ser muito bom a gente cantar louvores ao Senhor, eu vou aprender um pouco mais da palavra de Deus, eu vou dar um abraço nos irmãos, eu vou praticar a comunhão com os irmãos, isso é muito bom. Então, deixar meu programa de televisão, isso daí não é nem sofrimento. Aqueles que têm como propósito algumas práticas espirituais, ele nem vê como sofrimento. Estou abrindo mão de coisas para ganhar algo melhor. Então a gente faz um esforço para ganhar algo melhor. E a perseguição, então? Tem crentes que são perseguidos. Eu não vejo que a gente recebe tanta perseguição, mas tem crentes em alguns lugares que recebem perseguição. E a gente pensa, mas por que? Só anda meio anônimo, né? A gente fala, eu conheço um monte de crentes que eu sei que é crente, mas um monte de gente não sabe que ele é crente. Se ele mora num país, num lugar com perseguição, é a mesma coisa, ele poderia viver de uma maneira mais secreta. Ele tem a fé dele, mas ele não precisa ficar publicando para as pessoas. Então, alguns não pensam assim, estão certos, porque a palavra de Deus diz que tem que testemunhar, e alguns sofrem para testemunhar. Mas sofrer por quê? Porque vale a pena. E tem uns até que morrem, mas morrer por causa do Evangelho, por que alguém faria isso? Porque vale a pena. Então você não deve ficar sofrendo em vão. Então não aceite um monte de regra que pessoas dão para você.
Por exemplo, alguns grupos é proibido tomar café. Eu não tomo café, sabe? Eu brinco assim, o café promete muito e entrega pouco. Um cheiro delicioso, quando vai tomar, uma coisa amarga. Não é mesmo? Isso é uma profanação, os irmãos adoram café, né? Mas, imagina uma pessoa que gosta de café. Eu não estou condenando o café. E você entra em certos grupos, eles falam que você não pode tomar café. Eu acho que é um sofrimento. Falar que eu não tenho, que eu não posso comer uma paçoquinha assim, um docinho, né? Aí eu mudo de igreja. Mas algumas pessoas sofrem. Não pode comer carne de porco, não pode tomar café, não pode jogar futebol. Tem lugares que não pode jogar futebol. Tinha um grupo que todos os membros eram proibidos de tomar Coca-Cola. Não pode tomar Coca-Cola. Então, para que isso? Tem que ser muito bom para você abrir mão dessas coisas. Nesse caso, coisas até lícitas, né? Mas algumas pessoas estão sofrendo em vão. Você está sofrendo em vão? As práticas que você está tendo são vãs. Por exemplo, imagina se não houvesse ressurreição. Se não houvesse ressurreição. Não se preocupa com aqueles que morreram, porque morreu, acabou. Eu não estou dizendo, alguém já disse isso. O apóstolo Paulo falou, a nossa fé seria em vão, concorda? Tudo que você faz, que você está fazendo aqui nesse culto, tem a ver com ressurreição. Porque você está pensando em algo depois dessa vida. Começa praticando aqui, mas você está pensando depois dessa vida. E se não tem ressurreição, não tem vida eterna, você não se encontra com ninguém. O dirigente falou que ele nos desafiou, inclusive. Se vocês já pensaram nisso. Pensaram no quê? No encontro com Cristo. No encontro pessoal com Cristo. Para ele deve valer a pena, e como para nós também. Pensar nas coisas espirituais, na palavra de Deus, porque nós vamos nos encontrar pessoalmente com Jesus. Nós abriríamos mão, inclusive, da nossa vida aqui na terra, porque vale a pena. Então, começa a analisar, não sei se é a palavra, mas começa a pensar nas práticas que você tem, práticas espirituais da vida do dia a dia, se está valendo a pena sofrer tanto. Por exemplo, o trabalho. Trabalho é um sofrimento. Ninguém aqui vai dizer que não é. Você pode até gostar do sofrimento, mas trabalho é do sofrimento. Do trabalho. Você pode até gostar do trabalho. Você pode até trabalhar com o sogro, junto com a namorada, com a noiva, né? Mas o trabalho é maldição, inclusive. A palavra de Deus coloca o trabalho como maldição para o homem. O cansaço que traz, os aborrecimentos e tudo mais. Então, mas por que a gente sofre no trabalho? Porque vale a pena. Tem alguma coisa no trabalho que vale a pena. E a gente passa por esses sofrimentos. Assim também é a vida cristã. Você precisa pensar se vale a pena. Agora, tem pessoas que estão sofrendo demasiadamente no trabalho. E elas têm que perguntar, será que vale a pena todo esse sofrimento? O que eu quero com isso? Será que teria uma outra maneira de trabalhar, um emprego mais ameno, com menos dificuldades, e eu poder ter um tempo a mais na obra de Deus, com as coisas de Deus, será? Porque nós precisamos também avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena. Dependendo da quantidade ou do nível de sofrimento, às vezes não vale a pena. Mas eu não quero ensinar os irmãos a viverem sua vida diária. Deus vai ensinar. Servir a lei em vão. Por que a gente está servindo a lei? Então, algumas pessoas estão servindo a lei. Vamos relembrar de Abraão. Abraão foi um homem que vivia na Mesopotâmia.
um lugar distante da terra de Israel, de Canaã. Deus chamou para ele deixar a terra dele, a parentela dele, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Ele não sabia onde era a terra. Deus ia mostrar para ele. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele saiu sem rumo? Não, ele não saiu sem rumo. Ele tinha um rumo traçado por Deus. Ele não sabia o rumo, mas Deus sabia. Deus disse para ele deixar tudo e seguir o caminho que Deus queria. Aí ele chega até o local, ele levanta altares em muitos lugares, né? Foi um homem muito abençoado na terra. E a palavra de Deus diz que ele foi justificado por obras da lei? Não. Ele foi justificado pela fé. Esse homem saiu da terra dele, entrou na terra que Deus queria para ele, 430 anos antes da lei. 430 anos antes da lei de Moisés. Então esse homem foi justificado sem a lei. Ele foi justificado somente pela fé. E a fé, nesse caso, incluía a obediência. Deixar a terra, deixar a parentela e ir para a terra onde Deus queria. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. Deus falou, vai, e ele foi. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, normalmente se fala que os filhos de Abraão são os judeus. Mas a palavra de Deus diz que é mais do que os judeus. Todos aqueles que creem. Então, eu sou filho de Abraão, você que creu é filho de Abraão. Porque Abraão foi aquele que exerceu fé, obedeceu ao Senhor. Nós não estamos falando de lei, nós não estamos falando de esforço próprio. Ele não falou um dia, ao se levantar, eu quero servir a Deus, eu vou dar um jeito de servir a Deus, eu vou buscar uma terra que eu não conheço e lá eu vou servir a Deus. Ele não fez nada disso, ele só obedeceu. Ele não inventou regras, ele obedeceu aquilo que Deus mandou. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Ele disse o quê? Em ti serão abençoados quem? Todos os povos. Está aqui um povo. Nós somos um povo. Todos os povos da terra podem ser abençoados em Abraão. No sentido de crerem. Então Abraão, ele não abençoou só o povo que ia começar através dele, os judeus, mas todos os que crescem. Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não os da lei, não os que merecem, não os esforçados, não os melhores, mas os da fé, os que creem. Deus não está te chamando para ser o melhor, Deus está te chamando para crer. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? De maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu já fiz isso, mas deu muito trabalho, então não quero fazer vocês se esforçarem tanto. Mas eu peguei as 613 leis, eu queria conhecer. E eu numerei. Aliás, você nem precisa fazer isso. Busca na internet, alguém já fez isso, tá? E tem lá 613 leis. A coluna do que pode fazer e o que não pode. Dos judeus, né? O que eles podiam e o que eles não podiam. A gente fica quase doido de ler aquilo lá. Quase todos vocês aqui já quebraram a lei. Porque vocês estão usando uma roupa misturada. Tantos por cento algodão, tantos por cento poliéster. Já está fora. Já é um pecador. Não pode. Todos aqueles que plantam milho
e na carreira de milho, no vão, plantam feijão, já pecaram. Não pode. E aí tem um monte de coisa, 613 mandamentos. Não é fácil para ler, é quase impossível decorar e totalmente impossível de praticar. Em algum momento você vai pecar, ou porque você esquece, ou sem querer mesmo, você acaba pecando. É um maldito o que depende da lei, porque ele vai morrer. Agora a lei não é mentirosa. A lei fala, faze e viverás. É mentira? Mas por que ninguém nunca viveu? Porque nunca ninguém fez, nunca ninguém conseguiu praticar. Uma pessoa na terra conseguiu praticar, foi Jesus, e ele morreu. Mas ele morreu pelos nossos pecados. Então, se você furar, se você errar, pecar, num pontinho só da lei, você já pecou. Deus não te aceita mais, nenhum pecado. Então tem que ter uma outra maneira de ser justificado. Deus está falando pela fé. Versículo 11. E é evidente que pela lei, quantos podem ser justificados? Ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Essa é a única maneira de Deus te aceitar. É pela fé, crendo. Então você vê que tem um monte de pessoas, inclusive nas igrejas evangélicas, ainda tentando ser aceitas por Deus. Talvez eu não cantei direito, talvez eu não li direito, talvez eu não orei direito, talvez eu não pensei direito. Alguma coisa eu não fiz certo. Vou voltar e vou tentar fazer de novo certinho. Tenta, não tenta não. Mas algumas vezes você já tentou levantar e falar para você mesmo. Você pensou que estava falando com Deus, mas estava falando para você mesmo. Hoje eu não vou errar. Se alguém me fizer uma coisa errada, eu vou dar um sorriso para essa pessoa. Eu vou ser uma pessoa mansa. Não tem jeito. O cachorro faz sujeira onde não era para fazer, acabou o seu dia. Você começa a chutar, gritar. A porta range, você chuta a porta. Então, não tem condições de você ser uma pessoa santa. Porque nós somos pecadores. A palavra de Deus já deixa claro. Então, o justo, se ele quiser ter alguma aceitação, ou o justo não, o pecador, se ele quiser ter alguma aceitação, tem que ser pela fé. O justo viverá pela fé, porque pela lei você vai morrer, pela lei você vai fracassar. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aquele que observar, mas quem que vai observar? Quem vai conseguir cumprir a lei? Você pensa que você consegue cumprir a lei, mas você não consegue agradar a Deus. Aquele que pensa que consegue agradar a Deus, ele não conhece nem 3 mandamentos. Por exemplo, ele conhece não matarás e não roubarás. No caso, não cobiçarás. Ou não furtarás, né? Porque é isso, quando você vai pregar para muitas pessoas, eu já preguei para muitos dessa região, ele não acha que ele é pecador, porque ele não roubou. Aí é fácil. Mas ele não conhece a abundância que tem de mandamentos. Quando você não conhece, você não sabe, e você acha que você cumpriu a lei. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus foi pendurado em madeiro, na cruz. Então Ele morreu a morte que era a nossa morte. Ele se tornou maldito. Ele que era sem pecado,
Ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador por nós, ele se fez pecado por nós. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos filhos de Abraão e temos que andar como Abraão. Abraão andou pela fé e Deus o justificou. A lei é maldita, nos coloca debaixo da maldição. A lei tem muitas regras que são inconcebíveis, não dá nem para imaginar a dimensão dessas regras, e é só mesmo pela fé. Que Deus abençoe os irmãos, parem de sofrer em vão, descansem no Senhor, na graça dele. Vamos orar. Deus, obrigado pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que voluntariamente se sujeitou à cruz, mas também em obediência ao Senhor. E nós, ó Pai, somos justificados crendo que o Senhor morreu pelos nossos pecados, que o teu Filho amado morreu pelos nossos pecados. Obrigado por isso, ó Pai. E ajuda-nos a continuar a viver pela fé, crendo que o Senhor é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Amém. Nós oramos agradecidos ao Senhor pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.